Olá, vamos trabalhar? Faremos hoje a apresentação de um livro de Chico Xavier e justamente abordaremos o tema do trabalho. Veremos como que os espíritos amigos nos aconselham a trabalhar sempre, mostrando a necessidade e os benefícios do trabalho. O livro de hoje chama-se Canteiro de Ideias. Foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado por diversos espíritos. O livro foi publicado em 1999, a primeira edição. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a primeira edição. Na capa, a imagem do céu com várias estrelas coloridas. Atrás também tem a mesma imagem replicada. É um livro pequeno, de bolso, com apenas 64 páginas. Possui 20 capítulos com pensamentos, abordando diversos temas. Bom, fazendo um resumo da obra, esse livro ele propõe mensagens curtas, transmitidas de maneira clara, objetiva, que trabalham com diversos temas. Mas com a leitura que nós fizemos, a gente percebeu que se sobressaem ao tema da indulgência, da caridade e do trabalho. No geral, o livro nos passa a ideia de sermos resignados frente aos problemas do dia a dia, porque esses problemas são oportunidades, são ensejos para a nossa melhora, para a nossa evolução. A obra também nos estimula a continuarmos trabalhando sempre e movimentando-se no caminho do bem, a fazer o bem ao próximo. Nós selecionamos vários textos que discorrem sobre o tema do trabalho, para tentar entender a importância que o trabalho tem em nossas vidas, como ele pode contribuir tanto para que a nossa evolução seja rápida ou que ela se estagne. Então a gente selecionou algumas mensagens, vamos ler, fazer uma reflexão juntos. No caso, eu reuni aqui vários trechos que falam sobre o trabalho, que estão em capítulos diversos. E aí eu organizei eles numa sequência que faz sentido para que a gente possa abordar o tema aqui com vocês. Então a gente vai começar lendo os primeiros 2 trechos. Os autores dizem assim: Se desejais direitos no céu, não ouvideis as obrigações na terra. Ama, trabalha, serve e aprenderá com Deus. Bom, essas 2 passagens iniciais, elas nos mostram o caráter divino do trabalho, ou seja, a nossa vida não pode prescindir do trabalho, a gente não pode viver sem o trabalho. A gente vai ver mais adiante nesse vídeo que o trabalho humano é uma lei da natureza, né? E tem uma função no processo evolutivo de todo ser humano. Seguindo a leitura, André Luiz diz assim: seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. Tristeza vazia, o trabalho te alegrará. Em seguida, o trabalho, especialmente quando se expressa por serviço aos outros, é um preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Aqui os autores espirituais nos mostram que o trabalho está na base da resolução de qualquer problema. Nada se resolve sem o movimento, sem o trabalho. O trabalho, nesse sentido, é muito mais que simplesmente a garantia do nosso sustento material. Todo e qualquer processo que promova o nosso melhoramento pessoal, além da ajuda que damos ao próximo, pode ser entendido como trabalho. Na sequência, selecionamos mais alguns comentários contidos no livro. O melhor remédio para que te cures do cansaço será sempre renovar a maneira de servir, trabalhando mais. Não te demores na solidão, envolve o dia resplendente do trabalho, de que se fará no mundo a solidariedade humana, por fonte viva de amor, e novas bênçãos te farão sorrir. Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, a própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. Aqui os espíritos estão nos aconselhando a trabalhar sempre, porque é a partir de nossas atividades laborais que nos curaremos das enfermidades materiais e espirituais. Outra ideia colocada nesse último trecho lido é sobre a necessidade de maiores desafios e aprendizagem decorrentes do trabalho, né? Essas necessidades e desafios, eles são naturais.
Então, por consequência, a gente deve buscar atividades mais desafiadoras ou condizentes com nossos desejos. Isso para alimentar o nosso espírito. Então, as pessoas às vezes começam um trabalho, um tipo de atividade, vão lá, estudam, faz um curso técnico com a faculdade, começam a trabalhar, mas vai chegar um tempo em que elas vão desejar um pouco mais, ir além, aprender um pouco mais sobre aquele trabalho e exercer funções mais complexas, né? Isso é um processo natural. Seguindo aqui as mensagens sobre o trabalho, André Luiz diz: atenda aos seus encargos, tão bem quanto se lhe faça possível. E em outro trecho, o segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. Trabalha e busca à frente, não chores e nem recues, e entenderás que Deus dá-nos sempre o melhor. Compreender constantemente, trabalhar sempre, descansar quando necessária a pausa de refazimento, parar nunca. Então, somos estimulados por essas palavras a nos concentrarmos mais ao nosso trabalho, né? Estabelecendo compromissos com maior qualidade que a gente pode oferecer no dia a dia, no nosso trabalho. Também é colocada aqui uma observação a respeito do descanso, que ele é necessário para repor as nossas energias. A gente não pode negligenciar a necessidade do repouso. Porém, esse descanso não pode servir de ensejo para estacionarmos no tempo ou negligenciarmos o nosso trabalho. Mas o que os Espíritos ainda nos ensinam mais a respeito do trabalho, né, do trabalho humano? É claro que nós não pretendemos esgotar esse tema tão complexo e instigante num vídeo curto igual aos que nós apresentamos aqui. Mas a gente consultou o Livro dos Espíritos e é muito interessante o que é dito a respeito do trabalho. Na questão 674, os Espíritos falam assim: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Então a gente vê que o trabalho é uma lei da natureza, que também é conhecido como a lei divina ou a lei moral. Então, de acordo com o trecho lido, por ser uma lei da natureza, isso significa o quê? Que nós, seres humanos, não conseguimos viver sem o trabalho. Aí na questão 675, o Kardec pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? E a resposta dada: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, 3 coisas aqui que são colocadas, né? A gente precisa do trabalho para sobreviver, precisa do trabalho para se instruir e precisa do trabalho para não ficar estagnado. Então, o aspecto moral do trabalho nos vincula diretamente ao Criador. Somos espíritos e necessitados de outros espíritos para evoluirmos. Então, ninguém vive isolado por muito tempo. E se a gente for pensar, por consequência, a gente tem obrigações conosco e também com o próximo. Nós estamos neste mundo justamente para a nossa evolução. O trabalho, ele acaba sendo uma oportunidade para a gente poder acelerar esse processo. A gente percebe que cada vez mais aquele que se dedica a aprender, a fazer as coisas para o bem próprio e para o bem do outro, acaba conquistando aí realizações no trabalho que vão ser frutíferas para o seu presente e para o seu futuro. Bem, a gente fica por aqui com essa breve reflexão sobre o trabalho e o quanto ele é importante individualmente e coletivamente, né? Espero que você que esteja assistindo esse vídeo consiga se realizar no seu trabalho, né? Aproveitar a oportunidade para aprender cada vez mais, para se ajudar e para ajudar o próximo. Assim a gente vai conseguir coletivamente transformar esse mundo num mundo melhor. Quem gostou desse vídeo, dê seu like, comente, encaminhe para outras pessoas, para elas poderem ter acesso. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando esse canal, Caminhando com o Chico na Trilha de Jesus. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Então desejo a todos muita paz e sabedoria. Que assim seja, graças a Deus.